O texto que Deus hoje traz ao meu coração é um texto que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Eu vou, antes de ler esse texto, contextualizar você. Nós estamos falando aqui do apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. O apóstolo Paulo estava atendendo a voz do Senhor, porque no capítulo 16, Deus mudou o projeto, mudou o plano. O apóstolo Paulo tinha um plano de ir para a região da Ásia. Ele tinha uma cidade no seu coração. O texto de Atos 16 diz que o seu coração dizia para ir à Bitínia. Ele passaria por várias cidades e chegaria a Bitínia, mas no capítulo 16 ele recebe a visita de um anjo do Senhor, e nessa visita o Senhor pede que ele passe a Macedônia, e ele agora está na Macedônia. Ele já ministrou em algumas cidades e agora ele está na cidade de Atenas, e aqui acontece um evento muito interessante. No capítulo 17, se você quiser me acompanhar, eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu vou fazer aqui a leitura na NVI, na Nova Versão Internacional, e mesmo que alguma palavra seja diferente da sua, o sentido do texto é o mesmo. O texto diz assim, nós vamos ler a partir do verso 23, você pode acompanhar também, vai passar aqui na tela para você, Atos 17, a partir do verso 23, escute, eu vou ler pausadamente, eu vou ler de forma tranquila, porque eu quero que você preste atenção nos detalhes deste momento histórico, da segunda viagem do apóstolo Paulo, essa experiência que ele tem na cidade de Atenas. Versículo 23 diz assim: andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não o conhecerem, eu venho para lhes anunciar. Este é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor do céu, é o Senhor da terra, e ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Verso 25, ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, ele mesmo dá a todos o fôlego, ele mesmo dá a todos as demais coisas. De um só ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveríamos habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, agora preste atenção nessa expressão, tateando, pudessem encontrá-lo, embora esse Deus não esteja longe de cada um de nós. Esta é a parte da pregação do apóstolo Paulo que está acontecendo numa praça importante na cidade de Atenas. O apóstolo Paulo, quando ele chegou em Atenas, ele começa suas ministrações no mesmo capítulo 17, verso 16, diz que ele encontra a cidade tomada por ídolos. Então ele vai à sinagoga e ele passa a discursar, a pregar, a arrazoar entre os judeus e os religiosos que viviam em Atenas. Mas o apóstolo Paulo não estava satisfeito em apenas ministrar na sinagoga. Ele sai da sinagoga e ele agora vai ministrar no mercado da cidade. Ele vai falar no mercado que mantém talvez a maior circulação de pessoas de Atenas. Ele agora passa a pregar no mercado da cidade, conhecido também como lugar da Ágora. Ele passa a ministrar, ele está falando de Jesus, ele está falando do enviado de Deus, ele está ministrando, e o texto diz que as pessoas vinham até ele para ouvir aquilo que ele tinha para falar. E neste momento de pregação, dois grupos de religiosos e de estudiosos da filosofia se aproximam para ouvir o que o apóstolo Paulo está falando. Esses grupos, Atos registra que são os estudiosos, os seguidores, conhecidos como epicureus e estoicos. Eles passam a ouvir e eles acham interessante o que o apóstolo Paulo está falando. Então, eles fazem um convite para Paulo.
Não, você tem conteúdo, a gente gostou do seu jeito de falar. Queremos que você ministre no Areópago. Queremos que você fale na principal praça dos tribunais, onde temos diferentes religiões ali, diferentes líderes religiosos. Queremos que você fale para nós no Areópago da cidade. Oh, meu irmão, o Espírito Santo aplainando o caminho para o apóstolo Paulo. Ele vai até o Areópago, e dentro do Areópago, naquela praça principal, uma grande circulação de pessoas. E Paulo, tomado pelo Espírito Santo, ele encontra um lugar e ele começa a ministrar a partir daquele lugar. Estrategicamente, o apóstolo Paulo, ele se aproxima de um monumento que tinha uma inscrição. A inscrição era a seguinte: o Deus desconhecido. Haviam diferentes inscrições naquela praça, mas Paulo se aproximou de uma inscrição que dizia: o Deus desconhecido. Então o apóstolo Paulo se põe em pé diante daquela inscrição e ele começa a dizer que ele era o enviado de Deus para apresentar o Deus que eles não conheciam. E aqui nasce o texto que nós lemos. Ele diz: eu tenho visto os objetos de culto de vocês, eu tenho visto que vocês se aglomeram, vocês têm um ajuntamento de pessoas, eu tenho visto que vocês têm adoração, eu tenho visto que vocês têm fé, eu tenho visto que vocês estão cantando, servindo um Deus, mas que vocês ainda não conhecem, o Deus desconhecido. E ele então diz assim: eu sou o profeta enviado por esse Deus. E ele começa então, pegando esse gancho dessa inscrição, dizendo: o Deus desconhecido é Jesus Cristo de Nazaré. Ele começa a falar sobre Jesus, sobre a sua missão, sobre a sua crucificação, sobre a sua ressurreição. E ele começa a ministrar aquelas pessoas. Eu quero pegar emprestado esta ilustração, este momento histórico na vida do apóstolo Paulo, e eu quero pensar com vocês a respeito disso. Quanto deste fato de Atos 17 tem a ver conosco? Estamos vivendo uma terrível pandemia, não podemos negar, um problema que assola não apenas um país ou um continente, mas assola o globo terrestre, um problema que envolve todas as nações, todos os povos. Nós temos uma multidão de pessoas que se dizem cristãs, se dizem evangélicos, que adoram a Deus, que cantam, têm seus objetos de culto, têm a sua fé. Mas a minha pergunta é: o quanto que vocês conhecem a respeito de Deus? Talvez vocês conhecem tudo sobre culto, liturgia, vocês conhecem onde fica o altar aqui da igreja, qual é a porta de acesso, qual é o tamanho do púlpito do pastor, conhece o líder de célula, conhece como se faz uma oração. Mas hoje eu quero que você pense comigo o quanto do Deus que você serve você conhece. Será que você conhece todos os rituais, todos os processos, mas ainda falta conhecer um pouquinho sobre Deus? Tudo isso é importante. Os objetos de culto, o altar, as orações, as aglomerações, a igreja, o espaço. Mas mais importante do que todos esses instrumentos da religião está o fato de conhecer a Deus. E hoje eu quero instigá-lo, eu quero provocá-lo. Eu quero que você faça hoje uma pergunta a si mesmo: o quanto eu conheço a respeito desse Deus? Sabe, porque talvez muita dessa nossa ansiedade descontrolada, desse medo que toma conta do nosso coração, tem a ver com a falta de conhecimento que você tem a respeito do Deus que você serve. Estamos falando de um Deus que quer ser conhecido, um Deus que se deixa conhecer, um Deus que diz: eu estou à disposição, eu estou totalmente à disposição. Eu quero que vocês me conheçam. Eu quero pensar com vocês hoje sobre essa apresentação do apóstolo Paulo. Eu quero que, pastor, mas eu já conheço a Deus, já sou batizado, eu tomo santa ceia, eu sou líder de célula, eu participo dos cultos. Sim, mas eu quero que você entre um pouco mais nessa relação com Deus. Eu quero que você mergulhe um pouco mais no conhecimento a respeito de Deus. E eu vou pegar emprestado a pregação do apóstolo Paulo. E que pregação, e que mensagem que este apóstolo traz aos nossos corações. Antes de falar de Jesus,
ele vai apresentar a Deus. E ele começa no capítulo 17 fazendo uma abordagem fantástica. No versículo 24 ele diz: este Deus, ele está falando sobre o Deus que eles, entre aspas, não conhecem, o Deus que tem a inscrição na praça principal, o Deus desconhecido. Ele está dizendo: eu sou um porta-voz, um profeta desse Deus. Este é o Deus, versículo 24, que fez o mundo e tudo o que nele há. É o Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Neste processo de conhecer a Deus, eu quero refrescar a sua memória. Maria, José, Anderson, Kleber, você que está do outro lado da tela, eu quero refrescar a sua memória. O Deus que você tem servido durante todo esse tempo não é um Deus feito por mãos humanas. É o Deus que criou os céus, é o Deus que criou a terra, é o Deus que criou tudo o que você chama de existência. Esse é o Deus poderoso. É um Deus que tem o controle absoluto de tudo o que Ele fez. É um Deus criativo. É um Deus que não é manipulado pelo homem. Deus não depende da aprovação de A, de B, de fulano, de beltrano, de governo. Não, Ele tem autonomia. Ele não depende de manipulação humana. Esse Deus que o apóstolo Paulo está apresentando, que talvez não é muito conhecido por você ainda, é um Deus que se deixa conhecer, deixa com que a gente se aproxime dele. E ele está dizendo, o apóstolo Paulo, ele é maior do que você pensa, ele é maior do que a religião que você tem, ele é maior do credo que você tem, dos objetos religiosos que você tem, ele é maior do que você pode dimensionar. No capítulo 17, verso 25, ele diz: ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Me permita, com todo carinho e com muito respeito, o Deus que nós servimos é o Deus que nos deu a dádiva da vida. É o Deus que nos deu a capacidade de respirar. O apóstolo Paulo está dizendo, ele nos deu fôlego de vida. Estamos vendo quanto custa um equipamento de respiração, um equipamento que ajude na respiração das pessoas que estão passando por esse caos, enfrentando esta epidemia. Governos estão investindo milhões e milhões no equipamento caro. Agora, o Senhor me trouxe aqui para dizer: Deus te deu esse instrumento, Deus te deu o fôlego de vida gratuitamente. Foi Ele que pôs o sopro de vida dentro de você. Faz um teste, respira aí onde você está, está respirando. Foi Ele que fez isso, foi Ele que te deu essa capacidade, foi Ele que organizou os seus órgãos, foi Ele que bombou o seu pulmão, foi Ele que preparou esses órgãos, esses instrumentos dentro de você, para te fazer ter fôlego de vida. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que quer que a gente o conheça um pouco mais. O apóstolo Paulo continua dizendo, no versículo 26, de um só Ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos, e os lugares exatos em que deveriam habitar. Observe, o versículo 26 está dizendo, Deus fez o homem, Deus fez as nações, as nações que existem, foi Ele que fez. Esse Deus que estamos ministrando, é o Deus que fez todas essas nações. Ele fez o tempo, disse o apóstolo Paulo, Ele determina o tempo. O que estamos vivendo, eu sei que é algo que está sendo aprovado pelo Senhor, porque o Senhor é o Deus do tempo. Ele controla os nossos segundos, os nossos minutos, nada está fora do seu controle. Ele está no controle absoluto do nosso tempo. Ele sabe que essa epidemia tem tempo e hora para acabar. Ele sabe que a gente Ele sabe, porque é Ele que organiza o tempo. Ele fez um lugar para a gente morar, disse o apóstolo Paulo. Ele fez um lugar para a gente morar. Veja onde você está residindo, veja o lugar que você está morando, veja a cidade que você está plantado. Foi o Senhor que desenhou isso, o Deus que quer ser conhecido. Ele preparou tudo isso. Verso 27, Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Nós criamos
alguns caminhos burocráticos. Para conhecer a Deus, eu preciso me formar numa universidade, preciso me aprofundar nos princípios da teologia, eu preciso ter o conhecimento da língua original, do aramaico, do hebraico, do grego. Esquece isso. O apóstolo Paulo está dizendo para aquele público no Areópago: esse Deus está tão presente, Ele está tão perto da gente, que até tateando a gente consegue tocá-lo. Se você fechar os seus olhos onde você está e tateá-lo, você o encontra. É um Deus que está disponível, é um Deus que está dizendo: eu estou a fim de ser tocado, de te abraçar, de te visitar. Oh, meu irmão, tudo isso aqui é importante. O templo é importante, os objetos de culto são importantes, o altar é importante, as cadeiras que sentamos aqui na igreja são importantes, mas nós estamos passando por algo novo. Estamos vendo que o Deus que nós servimos, Ele é maior do que todos os objetos de culto que nós já construímos. É por isso que você na sua casa pode sentir a presença dEle, porque Ele é maior do que os instrumentos de religião que nós montamos, das estruturas que nós montamos. Ele é maior e Ele está à disposição. E é isso que eu quero pensar com você. Ele está desejoso de que você o toque. Pastor, se eu fechar os meus olhos aqui, o senhor acha que Ele pode entrar aqui nesse quarto? O quarto é pequeno, Ele entra nesse quarto. Eu tenho tido experiências com Deus fora dos quintais religiosos. Eu tenho recebido a visita de Deus dirigindo um carro. Eu tenho recebido a visita de Deus ouvindo uma canção, porque o meu Deus, Ele está disponível. E é isso que eu quero que você guarde no seu coração, na tarde de hoje, no começo de noite, aqui em Londres. Eu quero que você saiba que o Deus que você serve, Ele preparou um caminho de acesso, Ele facilitou a forma para ser alcançado. Ele está dizendo: até tateando, você consegue me encontrar. Ele fez um jeito, Ele fez uma forma de se aproximar de você. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, o apóstolo Paulo está dizendo para nós, nesse texto lindo de Atos dos Apóstolos, pelo menos 3 princípios, profundos. Primeiro, Deus está mais perto de você do que você imagina. Eu vou falar aqui para essa câmera daqui. Deus está dizendo: eu estou mais perto de você do que você imagina. O apóstolo Paulo está dizendo para nós, nas entrelinhas: Deus não depende de padrões humanos para agir, para trazer soluções. Ele não habita em padrões humanos. A gente gosta de padrões, a gente gosta de formas, a gente é apaixonado por sistematizar as coisas, e tudo isso é muito bem-vindo, a organização é bem-vinda, mas o meu Deus está dizendo: eu também estou fora desses padrões humanos, eu estou disponível, eu estou mais perto de você do que você imagina. E por último, Ele está dizendo: eu estou disposto a usar a minha criatividade para solucionar as suas preocupações. E é isso que eu quero focar nesse momento. Eu vou repetir: o meu Deus, Ele está disposto. Eu vou repetir, eu vou ser bem claro: o meu Deus está disposto, na sua multiforme graça, na sua capacidade gigantesca de interação. Ele está dizendo: eu estou disposto a usar a criatividade para trazer soluções para você. Eu sei que você espera, e a gente gosta de padrões. Não, eu vou fazer uma oração, Deus vai levantar um profeta, o profeta vai ligar para mim, e ele vai falar em línguas estranhas e vai entregar um recado. Eu creio nisso, eu também creio nisso. Mas o meu Deus, Ele não depende de um profeta, Ele não depende das línguas estranhas. O meu Deus pode trazer soluções por meios que você menos espera. Sabe por quê? Porque Deus é criativo. E às vezes, nesse afã de querer sistematizá-lo, a gente não está permitindo Ele entrar na nossa casa e trazer soluções para nós. Eu profetizo sobre você. Deus está dizendo: eu vou entrar na sua casa, eu vou entrar na sua família, e eu vou trazer soluções. Eu vou trazer o pão sobre a sua mesa, eu vou trazer a provisão sobre a sua casa, eu vou trazer a cura para essa enfermidade, e vai ser do meu jeito, porque eu sou criativo quando eu estou determinado em trazer soluções.
Eu vou provar isso para você. Jesus, ele curava as pessoas de distintas formas. Eu vou usar um exemplo aqui apenas de Mateus capítulo 8 e capítulo 9, só para você ver essa capacidade criativa de Deus trazer soluções para nós. Como é que ele consegue, de forma inesperada, o meu Deus, ele é criativo, ele age de forma inesperada. Ele, no capítulo 8 e o capítulo 9 de Mateus, nós temos 10 registros de milagres. Só nesses 2 capítulos, 10 registros de milagres. E parece que cada milagre que ele fez, ele usou uma criatividade diferente. Quer ver? No capítulo 8, verso 1 ao 4, é a história do leproso que é tocado por Jesus. Trouxeram o leproso, e o texto diz que Jesus toca no leproso. Observe esse verbo, ele toca no leproso. E o leproso foi curado imediatamente. No mesmo capítulo, um pouquinho mais à frente, a partir do verso 5, temos a história do centurião, um homem de autoridade, um homem responsável por soldados. Ele se aproxima de Jesus e diz: eu tenho um servo que trabalha para mim, está enfermo, peço que o Senhor, eu soube que o Senhor tem autoridade para curar, peço que o Senhor cure o meu servo. Jesus diz: eu vou lá para tocá-lo, eu vou lá para tocá-lo. O centurião disse: não precisa, o Senhor tem autoridade, eu também sou homem de autoridade, e eu sei como funciona o fluir de uma autoridade, então dá uma palavra, e eu vou ministrar essa palavra para o meu servo. Jesus gostou da fé, a fé sua é boa, vai nessa fé, vai lá. O texto diz que no mesmo momento que Jesus deu a palavra, o servo foi tocado na casa do centurião. Observe, primeiro Jesus solucionou um problema através do toque, agora ele resolve o problema através de uma palavra. Veja a capacidade criativa do Senhor. No capítulo 9, a partir do verso 1, trouxeram um paralítico em uma cama. Jesus agora vê a fé daquele paralítico e libera uma palavra, fala pessoalmente. Agora ele não toca, ele fala pessoalmente. E ele diz para o moço: gostei da sua fé, gostei da sua pegada, eu quero que você se levante, eu quero que você pegue o seu leito, eu quero que você ande. E o texto vai dizer que este moço saiu da cama por causa de uma palavra perto que Jesus trouxe. No capítulo 9 ainda, verso 19, temos a cura da mulher que há 12 anos tinha hemorragia. Há 12 anos, sofrendo com uma séria hemorragia. Ela tinha a dificuldade de circular entre as pessoas, porque ela vivia com essa enfermidade, precisava se cuidar, e uma pessoa nesse momento, nesse estado, era tratado como alguém que não estava puro, precisava estar ausente da sociedade. 12 anos sofrendo. Agora, nós não vemos Jesus tocando, nós não vemos Jesus falando, nós não vemos Jesus mandando recado, nós vemos que ela vem e ela toca nas orlas de Jesus, e Jesus para e diz: eu acho que saiu virtude de mim aqui, alguém me tocou. E no ato de tocar na orla das vestes de Jesus, a mulher que há 12 anos sofreu com hemorragia foi curada. Observe a capacidade criativa de Jesus resolver os problemas. O quinto exemplo, não vou citar todos os exemplos aqui, a partir do verso 27 diz: Jesus encontra 2 cegos e pergunta: vocês creem que eu posso fazer isso? Eu posso curá-los dessa cegueira? E os rapazes respondem: a gente crê, então sejam curados. E os cegos foram curados. Agora observe, em 2 capítulos do livro de Mateus, nós temos vários exemplos dessa capacidade criativa de Jesus resolver os nossos problemas. Se Jesus vivesse hoje, nós teríamos um sério problema, porque nós criaríamos 2 vertentes teológicas. Não, Jesus só resolve problema tocando. Não, Jesus só resolve problema trazendo uma palavra. Imagina 2 desses moços que eu citei se encontrando na praça da cidade. Um olha para o outro e diz: eu fui curado por Jesus. Sério? Me conta. Eu tinha lepra,
e um dia eu me encontrei com ele, ele me tocou e eu fui curado. Fui curado? Foi curado. Curado como? Ele me tocou. Olha, pensando teologicamente, eu acho que você não foi curado, porque ele cura quando ele tem uma palavra. Quando ele desfere uma palavra que ele cura. Não, ele me tocou. Não, ele só cura com a palavra. Teríamos um conflito. Teríamos duas escolas. Se é nos dias de hoje, nós abriríamos uma igreja. Igreja Jesus da palavra. Essa é a verdadeira igreja. Esta é a verdadeira forma de buscar ao Senhor, através da palavra. Ou abriremos uma igreja Jesus toca em pessoas. E se você não for tocado, você não faz parte, porque nós temos essa capacidade de minimizar as ações de Jesus. Você imagina, se o rapaz curado pelo toque e o curado pela palavra se encontram, e eles estão discutindo a respeito de quem tem a verdade a respeito de Jesus, aí aproxima mais o moço. Marcos capítulo 8, tem uma história muito interessante a partir do verso 22, diz que eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando que ele tocasse. Era o pessoal da igreja do toque. Trouxeram para ele: Jesus, a gente sabe que o Senhor cura quando toca. E Jesus olha para o cego e diz: eu não vou tocar não. Olha, hoje eu vou fazer um processo diferente. E ele pega o próprio cuspe e diz: hoje eu vou curar com o meu cuspe. Ele pega o cuspe e ele passa sobre os olhos daquele moço, e o moço é curado. Há uma crise. Para aí, ele cura com o toque, ele cura com a palavra, ele cura com o cuspe. Eu poderia usar outro exemplo. Quando ele não cuspe na pessoa, ele joga a sua saliva no barro e pega do barro e passa no cego. Jesus está dizendo: eu tenho inúmeras formas de resolver o seu problema. Jamais, Jesus está dizendo hoje para nós, jamais eu irei me conformar com o padrão que vocês criaram a meu respeito. Jamais eu vou depender. Eu não sou manipulável, eu sou criativo, e eu faço do jeito que eu quero, na hora que eu quero, no tempo que eu quero. Hoje eu quero convidar esse Jesus para sua casa. Eu não sei o que é que mais está te preocupando, se é a questão das finanças, se é a questão da saúde, se é a questão da epidemia, se é a questão das manchetes, se é a questão da tua família no Brasil. Hoje Deus me trouxe aqui para dizer: eu tenho uma forma especial e criativa de interferir nos seus problemas. Eu não dependo de padrões. Quando eu quero resolver algo, eu faço até coisas sobrenaturais, mas eu faço o milagre acontecer. É Moisés na frente do mar, e agora a gente morre. O mar na frente, os soldados atrás, agora a gente morre. Moisés começa a orar e Deus diz: não sei nem porque está orando, diga ao povo que marche. Como é que eu vou marchar para o meio do mar? Oh, meu irmão, Deus é criativo. A minha oração é que você conheça esse Deus. A minha oração é que você esqueça um pouco dos objetos que você já construiu a respeito do seu Deus, e você às vezes tem medo, tem ansiedade, porque você não conhece esse Deus que é capaz de fazer coisas extraordinárias. Eu tenho 38 anos, eu sou filho de pastor, eu sou neto de alguém que ministrava no altar, eu venho de uma família de sacerdotes. Eu tenho experiências que eu poderia ficar aqui para te contar, das maneiras diferentes que Deus agiu na minha casa, na minha família. Eu estou falando de um Deus que está dizendo: não há coisas impossíveis que eu não posso fazer. Não há hematoma, não há nenhum tipo de câncer, não há nenhum tipo de barreira que eu não possa remover. É esse Deus que eu quero chamar a sua atenção. O apóstolo Paulo está dizendo para os moradores de Atenas: esse é o Deus que vocês ainda não conhecem. É um Deus que está tão perto, mas tão perto, que se você fechar o olho e tatear, você vai encontrá-lo. É um Deus criativo, é um Deus que Ele tem diferentes maneiras de resolver conflitos. Uma palavra para você hoje,
Uma palavra que você já ouviu centenas e centenas de vezes: não há nada impossível para o nosso Deus. Eu creio que Deus pode remover esta epidemia no sopro. Eu creio que da noite para o dia, a gente pode acordar lendo nas manchetes: não houve mais mortes, não há mais gente contaminada. Eu estou falando de um Deus que é criativo, e Ele pode usar a medicina, Ele pode trazer uma vacina, Ele pode trazer um sopro, Ele pode trazer uma neblina, Ele pode trazer um orvalho. Esse Deus está no controle, e Ele está dizendo: eu quero usar a criatividade para resolver o seu problema, para resolver essa dificuldade com o seu filho, com a sua filha, com o seu marido, com o seu esposo. Eu quero resolver esses conflitos, essa dor, essa mágoa. Deixa eu usar a minha criatividade. Eu vou resolver, eu vou solucionar, eu vou trazer cura. Eu quero orar com você, quero chamar a sua atenção. Deus está hoje liberando estratégias criativas. Deus pode usar alguém para bater na sua porta aí. Deus pode usar alguém para ligar para você. Deus pode usar um pastor, mas Deus pode usar um líder de célula. Deus pode usar um voluntário da igreja. Deus pode usar a Ana Clara enquanto canta aqui. Através dessa canção Ele pode, porque o meu Deus é criativo. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse altar. Eu estou sentindo a glória do Senhor. Vamos esquecer um pouquinho os objetos de culto, as formas. Vamos deixar o Rei da Glória entrar. Vamos deixar o Rei da Glória cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos. Todo dia eu vou cobrir os meus filhos na cama. É o que eu posso fazer como pai. É dar alimento, é dar carinho, é dar proteção. Mas as minhas forças são limitadas. Mas eu tenho um Deus que é poderoso. Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele criou o fôlego de vida, Ele criou o homem. O apóstolo Paulo está dizendo para aqueles gregos: conheça um pouco mais esse Deus, se deixe conhecer. Jesus pode solucionar seu problema com um toque, Ele pode solucionar com uma palavra, Ele pode solucionar do jeito que Ele quiser solucionar. Não fique preso às retóricas, aos esquemas. Fique preso ao Senhor. Deixa Ele fazer. Deus já usou o mendigo para falar comigo no meio da rua. Maltrapilho. Aos meus olhos, alguém à margem da sociedade, sujo, não cheirando bem. E Deus decidiu usá-lo para falar comigo. É o Deus criativo. É o Deus que usa criança, usa velho, usa moça na casa de Naamã, uma adolescente escrava na casa. Deus usa quem quer. Deus usa quem quer. Quando Ele tem um propósito, Ele faz do jeito dEle. E Ele é criativo. Eu profetizo que o Senhor vai te surpreender. A solução que Ele vai trazer vai ser tão interessante que você vai querer testemunhar. E você vai dizer: grandes coisas fez o Senhor, por isso estou alegre. A minha boca se encheu de riso, a minha língua de cânticos. Grandes coisas, grandes coisas. Eu quero convidá-lo para uma oração. Eu quero que você deixe esse Rei poderoso, criativo, o que pensou nos detalhes da criação, o que pensou no globo terrestre, o que pensou nos planetas, aquele que pensou na água, no sol, na lua, aquele que pensou no homem do jeitinho que é, cheio dos seus conflitinhos, dos seus problemas. Esse que desenhou o homem, este que deu fôlego de vida. Deixa Ele ser responsável, deixa Ele cuidar de você. Se você quiser fechar os seus olhos, eu quero abençoar a sua vida. Eu quero declarar: está vindo surpresa sobre a sua casa, está vindo surpresa sobre a sua família. As soluções dEle não estão presas a uma forma. As soluções dEle não estão presas a um modelo. Quando Ele quer, Ele toca. Quando Ele quer, Ele manda uma palavra. Quando Ele quer, Ele manda ficar de pé. Quando Ele quer, Ele põe a mão. Quando Ele quer, Ele faz do jeito dEle. Ele não está preso a padrões. Pai, eu me uno a esta multidão de pessoas que nos acompanham. Ô Senhor,
Temos pessoas aqui na Inglaterra, pessoas fora do Reino Unido, pessoas fora deste continente, pessoas no Brasil, na América, na África, na Ásia, na Oceania. Eu não sei as pessoas que estão nos acompanhando, mas eu sei que o Senhor é criativo, o Senhor pode encontrar essa pessoa lá onde ela está. Oh Deus, eu sei que o Senhor pode, de forma criativa, solucionar esse nó, resolver esse impedimento, essa barreira, essa dor, essa mágoa. Oh, o Senhor pode tirar essa ansiedade. Eu conheço o trabalho de um terapeuta, Senhor, eu conheço o trabalho de um psicólogo, e eu sei o quão bom essas profissões são para a sociedade, mas o Senhor pode curar um trauma num sopro, o Senhor pode tirar uma mágoa num sopro, o Senhor tem poder. E eu quero hoje declarar sobre esses amados que estão nos assistindo, que há uma visita criativa do Senhor chegando. Você pastor, você pastora, você que me ouve, que está preocupado com as questões, preocupado com os processos, você que é empresário, você que está vendo o seu rendimento cair, você está dizendo, eu não sei como resolver. Hoje Deus me trouxe aqui para dizer, deixa o Deus criativo entrar no seu esquema, entrar na sua história, entrar na sua sociedade, deixa Ele trazer a solução, e às vezes as soluções dEle são soluções extraordinárias, são soluções sobrenaturais, mas Ele vai fazer, é do jeito dEle. Pai, eu declaro a sua visita, eu declaro a cura, eu declaro a restauração, eu sinto a tua presença aqui esta tarde. Eu declaro, Pai, que vamos ouvir testemunhos de pessoas dizendo, eu não esperava, e de forma especial e criativa Deus solucionou o meu problema. Eu abençoo, Pai, eu abençoo, Senhor, eu abençoo este pai, esta mãe, que estão, Senhor, tomados de preocupação. Eu abençoo, eu abençoo, eu abençoo, eu abençoo, eu abençoo. E eu sei que a sua bênção é criativa, a sua bênção ela vem de diferentes formas. E eu declaro, Pai, que hoje é o dia do nosso testemunho, hoje é o dia de virar a página, hoje é o dia de um recomeço, hoje é o dia de dizer, Senhor, até hoje eu tinha uma visão muito quadradinha a respeito do Senhor, mas hoje eu estou aberto, eu sei que a sua solução vai chegar, eu vou tatear e eu vou te encontrar. Eu profetizo que você vai se encontrar com Deus na sala da sua casa, de madrugada, de manhã, andando. Oh, eu profetizo que você vai ter visitas inesperadas, de ter que acordar de madrugada e falar, eu estou sentindo um negócio diferente aqui. É o Senhor te chamando para uma visita, para uma conversa, para um toque, para uma cura. Esse é o Deus que nós pregamos, um Deus que está disponível, um Deus que é criativo, é inteligente, um Deus que está disposto a nos visitar e trazer soluções para os nossos conflitos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família.